eu tenho proposto à nossa militância e aos brasileiros em geral é que nós precisamos mudar o jeito com que a política é empurrada goela abaixo da gente. Se vocês bem repararem, faz um tempo que o povo brasileiro não tem tido o direito de saber a receita do bolo. Ou abre a boca para engolir o bolo do jeito que ele vier, estragado e anunciado como bom, não é? Ou simplesmente não tem direito de saber o que está acontecendo. E eu acho, por mais que isso seja mais difícil, que nós precisamos trocar a forma de discussão. Por isso eu estou tentando, não é, chateando as pessoas, enquanto ainda é tempo, para a gente pensar juntos e criar uma corrente de opinião que é essencial para ganhar a eleição, mas muito mais importante é para fazer com que aquele candidato que se elege prometendo uma coisa não vá para lá e trair o povo e se agarrar com o Centrão de novo a pretexto de governabilidade, presidencialismo de coalizão, que é a picaretagem que se inventou para falar com novos nomes de roubalheira, ladroeira, clientelismo e fisiologia que estão matando o nosso país. Então, veja, eu começo por refletir um pouco pensando no jovem brasileiro. Saiu um estudo agora que foi destacado demais aí na imprensa, e essa é uma preocupação antiga minha, felizmente tem mais gente agora vendo, que o jovem brasileiro, 47%, ou seja, a metade dos jovens brasileiros, em números redondos, perguntados se gostariam, se tivesse a oportunidade de ir embora do Brasil, disseram que sim. Veja onde é que nós estamos chegando. No começo da vida, a metade da nossa juventude, se tivesse alternativa, não queria mais ficar no Brasil. Esses canalhas estão matando a democracia brasileira. E são canalhas, sabe, de retóricas mais variadas e que são iguais na resultante trágica para o povo brasileiro. Pensando nos jovens, eu tenho levantado uma tentativa de apostar na inteligência das pessoas. Outro dia eu fui no Flow. Mais de 2.100.000 ouviram aquilo que eu falei, porque eu tive ali 4 horas e 42 minutos. E nem percebi, porque a garotada estava perguntando coisa séria. Mas vou tentar resumir aqui nos nossos 20 minutos, para a gente entrar numa dinâmica, e eu vou voltar muitas vezes a falar sobre isso. Olha, o Brasil, entre 1950 e 1945, que acabou a Segunda Guerra Mundial, e 1980, o Brasil é o país que mais cresceu na história do mundo capitalista. Nós crescemos, Márcio, ao redor de 7% ao ano em média. Por que crescimento é uma coisa importante para a gente começar a conversa nele? Porque sem crescer a economia, não existe como distribuir renda fora de um gesto violento. Se você olhar como eu olho a história da humanidade, só houve grandes passos de distribuição de renda em momentos de expansão do bolo, em que a expansão do bolo diminui o conflito para você distribuir renda. Fora disso, só surtos de grande violência permitiram que países que não estavam crescendo distribuíssem alguma renda, e isso à custa de muito sangue, que não é o que nós queremos para o nosso Brasil. Portanto, entre 1900... Vou puxar mais para trás. Entre 1930, que é a revolução que o grande trabalhista Getúlio Vargas liderou, e 1980, são 50 anos, meio século, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo, chegando perto de 7% de crescimento ao ano. Pois bem, entre 1980 e 2010, olha, resto da ditadura, maluquice do Collor, populismo esclarecido do Fernando Henrique, não, pulei o Sarney, o populismo corrompido da Nova República, com a tragédia da morte do Tancredo, a maluquice do Collor, o Fernando Henrique, o Lula, os regimes os mais diferentes. Nós caímos de crescer quase 7% entre 1980 e 2010 para crescer menos de 2,5% ao ano em média, sendo que a população também está crescendo. Né? Então, não adianta nada você crescer 2,5% se a população está crescendo 2%. Você praticamente continua na mesma situação de não ter como distribuir renda, porque aumentou um pouco a riqueza, mas aumentou quase do mesmo tamanho a população que precisa de tudo, enfim, especialmente de escola, que é a minha grande obsessão, nós trabalhistas, e de emprego com salário decente, que é a outra obsessão de nós trabalhistas. Mas, entre 2010 e 2020, companheirada, o Brasil cresce 0, 10 anos, e chega ao fundo do poço da pior década nos últimos 120 anos.
Eles agora andam me perseguindo por negócio de preciosismo de número. Então, para ter clareza, é o seguinte: entre 2010 e 2020, o Brasil cresceu 2%. 10 anos, cresceu 2%, ou seja, chega perto de zero o crescimento numa década. É a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Agora, uma pergunta. Se o Brasil crescia 7% em média, despenca para 2,5% e agora para zero, uma pergunta que tem que ser feita para a gente encadear a resposta. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão generoso e pródigo como jamais foi, porque no passado a gente não tinha Vale do Rio Doce, que descobriu uma das maiores províncias minerais do mundo, a gente não tinha Petrobras, que hoje tem o pré-sal, é uma riqueza sem conta que nós temos, portanto o chão é ainda mais generoso do que jamais fora no passado, mas ainda temos a maior fronteira de terras úteis, agricultáveis do mundo, ainda pertence ao Brasil. 1 de cada 10, 12 litros de água doce do mundo pertence ao povo brasileiro. A maior biodiversidade está nos nossos biomas que estão sendo depredados, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, que são biomas todos eles em processo de destruição, no pior momento da vida brasileira, com esse desgoverno que o Bolsonaro representa, em que não faltava mais nada, o ministro do Meio Ambiente é pilhado fazendo contrabando de floresta destruída, de arma, de madeira ilegalmente extraída da floresta, sem se falar no acobertamento de genocídio de comunidades tradicionais, nossos irmãos indígenas, enfim. Ora, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, o que aconteceu? E aí a rapaziada precisa entender isso. O que aconteceu é que a política está falhando. Lá atrás, a política foi capaz de montar um projeto nacional de desenvolvimento que explica por que o Brasil construiu essa proeza que faz com que nós sejamos o país na história do capitalismo mundial que mais cresceu em meio século. A China ainda precisa de uns 10, 15 anos para tomar esse recorde do Brasil. Ou seja, a China é aqui. Nós não precisamos copiar modelo de ninguém. Nós temos na nossa própria história a demonstração exuberante de que nós somos capazes, quando ordenados, quando bem liderados, quando há uma autoestima, quando há uma divisão de tarefas, quando há um rumo em que a gente divide o serviço, divide a tarefa, banca os riscos, nós somos capazes de uma proeza excepcionalmente extraordinária como essa que foi o crescimento brasileiro. Só que o velho modelo, para a gente entender o que aconteceu, dependia de duas pernas que sumiram da vida humana. Primeira tem tudo a ver com o Brasil de hoje. A segunda, tudo a ver com o Brasil de hoje, para vocês verem a tarefa política desertada, incompetente. A gente fala muito de corrupção, mas a incompetência tem feito mais mal ao Brasil do que o câncer da corrupção, que tem nos feito mal absolutamente grave. Olha o que eu estou querendo dizer. O velho modelo imaginou basicamente um caminho que era o seguinte: vamos tirar o Brasil da economia e para as maiorias e da monocultura, do café, da cana-de-açúcar, né, da pecuária para a minoria rica, oligárquica, e vamos modernizar a economia do Brasil através de fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Qual era a indústria que nós íamos fazer nascer? Ora, eles pegaram um mapa que dizia o seguinte: o Brasil importa X bilhões de quilos ou de toneladas ou de unidades disso, daquilo outro. Fizeram um mapa de tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume e disseram: está aqui a pista da indústria nacional. Nós vamos substituir importações. Então, tudo que o Brasil comprava com grande volume lá fora revelava que tinha um mercado aqui dentro e a gente, então, ia tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira com capacidade de abastecer o Brasil e gerar um excedente para vender para fora, e por esse caminho nós íamos enriquecer. O grande problema é que o Brasil, lá como hoje, não tinha a equação política para resolver o conflito do financiamento desse modelo de desenvolvimento. Porque é sempre um conflito político, uma minoria poderosa, naquela época assentada no latifúndio, no trabalho recém-libertado da escravidão, renitente, na mão de obra semi-escrava da migração. Enfim, Santos sabe bastante bem o que eu estou falando, porque é por aí que entra, né? Para subir a Grande Muralha, o migrante
né, japonês, o migrante italiano, que vem substituir a mão de obra escrava. O Brasil foi o país mais atrasado na abolição desta chaga da humanidade, que é a escravidão. Então o Brasil precisava enfrentar politicamente essa gente e não quis fazer ou não teve força para fazer. Nasce daí a ideia de um atalho que até hoje nós estamos tentando fazer, que é a ideia ilusória de que nós vamos financiar o desenvolvimento do Brasil com base no dinheiro dos outros. Isso nunca aconteceu na história de nenhum país da humanidade, nunca aconteceu. Então, lá atrás, na década de 40, e hoje, na conversa mole do Paulo Guedes, trata-se de tangenciar a tarefa de construir um novo desenho do financiamento do desenvolvimento brasileiro através da construção da poupança nacional brasileira, com a mentira de que o dinheiro do estrangeiro vem aqui acudir a gente do desenvolvimento. Volto a dizer, nunca houve isso na história da humanidade. Nenhum país do mundo sustentou seu desenvolvimento com base no capital dos outros. Isso não quer dizer espancar o capital estrangeiro, não. Quer dizer o seguinte, que o capital estrangeiro, o melhor que vem é quando você não precisa dele. Ele vem mais barato, vem com prazo mais longo, porque funciona na finança internacional, eu brinco sempre que nem gerente de banco. Se você tiver um saldo médio lá nas alturas, ele lembra do dia do seu aniversário, manda uma cesta de Natal, né, na véspera do Natal, mas se você tiver com o cheque especial furado e o cartão de crédito vencido, tenta falar com ele, está em reunião, você não consegue achar. Né? É a mesma coisa na finança internacional, ou seja, quando você tem poupança alta, o melhor dinheiro é aquele que vem se associar ao seu. O Brasil tem uma poupança muito baixa tradicionalmente. Então, nós resolvemos, e aí está o problema, da morte do velho modelo, que causou esse extraordinário crescimento, que era a ideia de financiar o desenvolvimento brasileiro através da dívida externa, tomar dólar emprestado. Ora, na época, não havia totalmente um erro. Por quê? Porque o dólar lá de fora, na época, durante quase 40 anos, era um dólar de longo prazo e muito barato o juro. Então, pensaram do tempo, eu tomo $1 bilhão, com 3 anos de carência, 12 anos para pagar, juro de anual de 3%, juro por ano de 3%, abro uma Petróleo-Brás, uma Petrobras. No terceiro ano, quando ela começar a faturar, o faturamento de 2 anos paga o que eu estou devendo, ainda tem 10 para frente para pagar. Então, danaram a fazer empréstimo e abrir Brás no Brasil. Não só as estatais, que fundaram o Brasil Industrial, mas a infraestrutura conexa a essa indústria, porque o Brasil não tinha nada, estrada, ferrovia, eletricidade, petróleo, não tinha nada. Então, todo esse Brasil moderno, e é uma coisa que me impressiona, vou abrir um parênteses para a gente chamar a atenção. Você pode discutir privatização, não privatização, modelo de privatização, está tudo certo, não tem problema. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu chamo a atenção de todo mundo, faz 30 anos que ninguém faz nada novo no Brasil, só vendem o que os outros fizeram no passado. Você pode até ser a favor de privatizar, mas uma coisa estranha. Por que o Brasil, muito mais pobre do que fez a Petrobras, fez a Vale do Rio 2, fez a Eletrobras, fez 50 mil quilômetros de estrada asfaltada, fez os portos, está aí, né, a potência do polo petroquímico, Cubatão, Santos, Baixada Santista, e eles agora não fazem nada, só vendem o que os outros fizeram. É uma coisa para a juventude pensar também como esse país está sendo saqueado por uma elite apodrecida, por uma classe dirigente apodrecida, de lado a lado, que é mais grave e sofrido para todos nós. Então, veja, primeira questão, o Brasil mata o modelo, era 3% ao ano, vira 30%. E todos os países do mundo que dependiam de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato quebraram. E o Brasil quebrou, que apartou as bandas, né? E nós tínhamos uma ditadura em 1980. Essa é a primeira razão do Brasil, que crescia a 7%, passa a crescer 2,5%, e até hoje, salvo o voozinho de galinha, passa a crescer 0%. Por quê? Porque o Brasil quebrou na sua questão do endividamento externo e transformou a inflação no mecanismo doentio de financiamento dos desequilíbrios do setor público e viciou a elite rentista financeira em inflação e depois em juro alto, como estão até hoje. Para vocês verem que a raiz do nosso problema de hoje está nessa debacle do velho modelo e da incapacidade que a classe dirigente brasileira tem de puxar um novo debate sobre um novo projeto nacional de desenvolvimento, razão pela qual me bato tanto por isso. A segunda razão, a juventude conhece mais de perto do que nós de cabelo grisalho, é que no passado a gente ia fazer uma indústria substituindo importação, ou seja, a gente não ia fazer uma aposta na inteligência brasileira.
o país que mais cresceu no mundo, ignorou a ignorância, eu digo no meu livro, porque nós não fizemos uma aposta em educação, ciência e tecnologia. Nós apenas começamos a substituir importação copiando ou importando a tecnologia dos outros. Isso também dava para, vamos dizer, ter um atenuante, porque as tecnologias passavam uma da outra com muita lentidão, passava 10 anos para uma geração tecnológica superar a outra. Agora, os chips multiplicam a capacidade de processamento por 1000 em um ano, em 2 anos. Portanto, morreu o modelo que dependia de tecnologias muito lentas que vinham do estrangeiro. Então, morreu pelo financiamento externo que encareceu e quebrou o país, e morreu pela tecnologia. De lá para cá, irmão, nós temos sido da mão para a boca. Todas as energias do Brasil têm sido gastas em reagir ao cotidiano, ao dia a dia. E o Plano Real era uma iniciativa que era, mal comparando, uma espécie de antipirético. Né? Sabe o que é? Eu digo sempre para a garotada que me ouve. Febre não é em si uma doença. A febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência de que algum agente infeccioso está contaminando a gente. Portanto, a febre em si não é uma doença. A doença é a infecção. Mal comparando, a inflação brasileira não era uma doença, era uma febre. A doença era a morte do modelo. E a inflação era a febre. O Plano Real, e a gente tem que tratar a febre, né? Porque a febre às vezes dá convulsão, então não é pouco importante. Mas o Plano Real que eu ajudei a fazer era uma espécie de antipirético, um Tilenol, né, para curar a febre e preparar o doente para a cirurgia, para ver lá os exames, qual era a patologia que ele estava sofrendo, que era uma infecção grave, gravíssima, aquela que o Brasil estava experimentando, que nós estamos falando de 80 a 94. Então, são aí 24 anos. Não, 24, não é isso? Não, 14 anos. São 14 anos de superinflação em função disso e a incapacidade da ditadura de encarar o problema. E nós, na oposição à ditadura, também não queríamos outra conversa. Devolve a democracia, que era eleição direta, anistia, constituinte, e estamos conversados. Que a gente não ia dizer, tudo bem, a gente sabe que o juro subiu lá fora, não. Devolve a democracia. Só que a tarefa não era só redemocratizar o país, era construir um novo modelo. Nós redemocratizamos o país e desertamos da tarefa de organizar o modelo, porque nesta data houve uma primeira grande traição ao pensamento e à retórica política progressista brasileira, com Fernando Henrique Cardoso, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, que eu ajudei a fundar, e que era assim, uma esquerda moderada, uma esquerda equilibrada, não é? que tinha uma visão decente da vida brasileira, republicana, e aspas, moderna, do seu ponto de vista, né, do desenho da economia política do Brasil. Só que o antipirético fez um sucesso tão grande, a febre caiu de uma forma tão espetacular, que o Fernando Henrique, ao invés de levar o doente para o hospital para fazer a cirurgia e os exames, levou para o baile funk. Né? Então, o que acontece? Nós passamos a substituir a inflação por juro alto. E isto faz 26 anos, Márcio. 26 anos que o Brasil tem consistentemente a maior taxa de juros do mundo. E aí um jovem que esteja nos acompanhando pode perguntar, mas juro tem essa centralidade? Tem. Por quê? Porque se o governo e a economia pagam um juro mais alto do que o lucro médio dos negócios da economia real, essa economia para. Por que ela para? Por uma circunstância simples. Se eu tiver dinheiro, por que eu vou botar numa padaria que me dá trabalho, faz eu acordar cedo, enfim, ter que fazer papelório, lidar com burocracia, etc., etc., e no fim do mês ela me dá um lucro menor do que se eu tiraria esse lucro se eu botasse o dinheiro na renda fixa. Então, para quem tem dinheiro. Mas a realidade brasileira, que eu já falei, nós temos um baixíssimo nível de poupança. Então, nós somos um país de grande pulso empreendedor, mas de baixíssimo nível de capitalização. Então, todo mundo tem uma ideia e não tem grana para empreender. Então, é um país que depende dramaticamente de crédito. Aí vem a tragédia. Como é que eu vou tomar dinheiro emprestado num banco para botar num negócio cujo lucro no fim do mês é mais baixo do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Então, a economia brasileira parou. Por isso se explica que um país crescia a 7, cai para 2,5. Parou a economia. E agora zero. Porque a taxa de juros na economia, consistentemente ao longo desses anos todos,
com esquerda, com direita, com não sei o quê, com a maior conversa, só muda a perfumaria, o modelo é rigorosamente o mesmo. Eu sei o que eu estou dizendo, eu ajudei a fazer o real, eu rompi com o Fernando Henrique, ninguém quis entender no primeiro ministro, depois renovei minha esperança com o Lula, e o Lula replicou a mesma economia política, que é câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Com esse tripé macroeconômico que eles chamam, o país está proibido de crescer. Então, aqui está a primeira grande questão do diagnóstico. E agora, o que fazer? Bom, o que nós temos que fazer agora é, entendendo a doença que eu estou explicando aqui, nós precisamos estabelecer uma terapêutica. Primeira grande pergunta, para eu ir encaminhando aqui para as conclusões e a gente entrar numa discussão. Alguém aí acha, inteligente que seja, neoliberal que seja, socialista que seja, comunista que seja, ou o que quer que seja, alguém acha que a anarquia do individualismo, do mercado, tem resposta para o drama do desenvolvimento do Brasil ou de qualquer outro país do mundo? Já aconteceu em algum lugar do planeta Terra, em qualquer quadra da história, que o desenvolvimento seja produto caótico do entrechoque competitivo, maravilhoso e selvagem das forças do mercado? Nunca aconteceu isso. O que acontece no Brasil, no mundo, e esse é um estudo que eu trago para a reflexão de todos, é que por detrás do discurso, da propaganda ideológica, existem três elementos centrais para sustentar o desenvolvimento de uma nação. Seja ela do Oriente, do Ocidente, da Europa, pouco importa. As retóricas, os discursos, o desenho institucional, a história, cada um tem a sua. Mas eu passei um período refletindo sobre isso e fazendo a comparação país a país. E eu descobri, para discutir, que o que explica desenvolvimento são três premissas que têm que acontecer por detrás de qualquer que seja a conversa fiada. Primeiro, um alto nível de poupança nacional, ou seja, o dinheiro que sustenta desenvolvimento é o que se produz em casa. E, já vou adiantando, o nível de poupança vinculado ao investimento de um país não é consequência do acaso, é consequência do desenho institucional que a política faz ou deixa de fazer. Só ela sabe fazer, faz bem feito ou faz mal feito. Na prática, como é que se organiza o sistema de impostos? Como é que se organiza o sistema de poupança compulsória, que é a poupança de longo prazo, e vincula essa poupança de longo prazo ao investimento de longo prazo? Fala-se previdência social. Hoje, os maiores ativos do mundo são ativos pertencentes a coletivos de trabalhadores em regimes de capitalização, alguns públicos, outros privados, mas necessariamente a poupança também tem a ver com a forma como cada país organiza seu mercado de capitais, a forma com que o país facilita a inovação no mercado financeiro. E no Brasil, o lulopetismo concentrou em apenas 5 bancos 82% de todas as transações financeiras. E sentou em cima de uma revolução que está acontecendo no mundo, que são os bancos digitais, as fintechs, que acabam produzindo produtos financeiros extraordinariamente inovadores e modernos, que vêm se associar à ideia inovadora da juventude, dos empreendedores jovens, das startups, que a gente usa os nomes em inglês, porque nem sequer o correspondente tem em português, tamanho a censura que se produziu no Brasil para atender a essa cartelização do sistema financeiro brasileiro. Nos Estados Unidos, que fizeram uma rodada drástica de desregulação, meus companheiros, permanecem competindo pelo freguês 5 mil bancos. E quando 5 mil bancos competem pelo freguês, o juro é que é o preço do dinheiro cai e as tarifas, que é o preço dos serviços, cai. Aqui no Brasil, 5 bancos fazem um jantar elegante e combinam entre eles qual é a taxa de juros para descontar a duplicata, qual é a taxa de juros para financiar e as tarifas. Se quem quiser duvidar disso, entre no Google e veja a rentabilidade sobre o patrimônio dos bancos brasileiros comparado com a rentabilidade sobre o patrimônio dos bancos estrangeiros. Tem até uma peculiaridade, um dos 5 bancos no Brasil, eu gosto de dizer o nome sem querer satanizar ninguém, isso é o governo que é responsável. Banco é para ganhar dinheiro mesmo, quem tem que organizar as coisas é o governo, é a economia política. Não é? E no Brasil a esquerda cometeu o crime perfeito, concentrou na mão de 5 bancos
Veja aí no Google qual é a rentabilidade sobre o patrimônio do Banco Santander na Espanha e veja qual é a rentabilidade do Santander. Depois você veja que lá no mundo inteiro eles pagam sobre os lucros e dividendos uma tributação de imposto de renda. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar e o PSDB/PT revogaram. Percebe? Eles não querem que a gente discuta isso, porque eu estou falando aqui de cartelização de banco, de taxa de juro, sabe, de sentar em cima das fintechs, de não deixar de ter competição. Aí eles vão amanhã dizer o seguinte: o Ciro estava atacando o Lula. Percebe? É uma zoada. E assim a gente não derrota o Bolsonaro. Espera um pouquinho. Quem foi para cima do Bolsonaro desde o primeiro dia fui eu. E a tarefa agora não é só derrotar o Bolsonaro, na qual eu estou dentro. Já assinei 3 pedidos de impeachment e o Lula nenhum. Porque acha que não deve fazer o impeachment. Eu acho que tem que derrubar o Bolsonaro porque ele é um criminoso. Mas vamos lá, voltando ao debate. Não é? Então, o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Então, vamos lá. Como é que a gente, então, conserta as coisas? Primeiro, um nível alto de formação bruta de capital, redesenhando essas instituições que eu lhes falei. O modelo tributário, e eu tenho detalhes de como fazer, não vou cansar vocês, porque o tempo já está se esvaindo. O modelo previdenciário, o PDT é o único partido no Brasil que apresenta uma proposta com começo, meio e fim, com números, e é uma proposta que vai em cima do privilegiado, porque 80 de cada 100 reais de sacrifício que esses canalhas fizeram sob o nome de reforma da Previdência foi em cima do trabalhador do regime geral de Previdência, que proibiram de se aposentar, companheirada. Quem votou a favor dessa aberração votou para proibir o trabalhador brasileiro de se aposentar por uma circunstância simples: demografia versus desemprego médio. Então, no Brasil, um homem dura até os 73 anos de idade. Agora, se ele começar a trabalhar com 18, passar 8 anos desempregado, dá 26, 49 de coisa, vai para 75 anos, ou seja, 2 anos depois da expectativa de vida média. Então, esses canalhas acabaram com a Previdência Social e o resultado prático é que a Previdência está com o maior rombo da história agora. Por quê? Porque há uma informalização do mercado do trabalho e da economia brasileira nunca vistos, porque a população se sentiu lesada por uma reforma da Previdência que subtraiu o seu direito. Enquanto isso, aumentaram muitos privilégios dos militares, que têm um déficit por cabeça de R$160 mil por ano, por cabeça de militar, enquanto o trabalhador que está arcando com sacrifício tem um déficit de R$1.600 por cabeça por ano. Este é o Brasil, né, que esses canalhas que nos governam há décadas, né, entregaram para as novas gerações. Então, a primeira providência é elevar o nível interno de formação bruta de capital. Segundo, coordenação estratégica, governo, empresariado, universidade. Não há nenhuma experiência de desenvolvimento sustentado no mundo que você não encontre por trás Estado forte, energizado, dotado de uma alta capacidade de investimento, em absoluta coordenação com uma iniciativa privada poderosa, capacitada com as novas práticas da economia do conhecimento, que é a ciência, a tecnologia, que são produtos, filhos e netos da educação básica, do ensino médio e da universidade. E o Brasil está produzindo um desastre generalizado. 50 milhões de jovens brasileiros estão sendo educados para nada. Acabou de acontecer agora o exame da OAB, dos meus colegas bacharéis em Direito, 73% não passaram no exame de ordem, que é uma coisa básica, enquanto o Brasil produziu, durante o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que se arvora de ser de esquerda e fica agredindo a nossa companheirada por aí afora, os maiores conglomerados de educação privada do mundo. Olha no Google quem estiver duvidando. O maior conglomerado de educação privada do mundo foi criada pelo lulopetismo através do truque safado do FIES. Sabe o que é o FIES? 43 bilhões de reais de dinheiro público do Caixa do Tesouro da Nação, que foram passados para educadores privados, para empresas privadas, sem nenhum cuidado com a exigência de qualidade e avaliação mais severo. Se não for assim, não estariam aí 73% dos bacharéis em Direito sendo humilhados no exame de ordem do Brasil, não conseguindo se passar. E
Hoje, 6 milhões de jovens estão com o nome sujo no SPC, inadimplentes no FIES. Ou a gente rasga esse véu, companheirada, sem medo de cara feia nem de zoada. Nós não estamos atacando pessoas, nós estamos atacando políticas, modelos errados, desvio de dinheiro, seja para roubar, porque foi a maior generalização da corrupção que eu já vi na minha longa vida pública, seja para isso. Isso é uma forma de assalto aos cofres públicos, você fazer o dinheiro sair do cofre público, em vez de financiar uma universidade pública, que até se expandiu, mas botaram no bolso de iniciativa privada, deixando o brasileiro endividado e decepcionado, indo votar no Bolsonaro, não é? Produzindo essa tragédia aí, zangados com a ladroeira generalizada e com a crise econômica mais grave da história do Brasil. 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do centro-oeste brasileiro, do norte do Brasil, votaram no Bolsonaro. E eles querem chamar esse nosso povo de gado, como se o brasileiro agora fosse todo mundo fascista, nessa zoadeira para a gente não entender com humildade. Não é com vontade de punir ninguém, não é por ódio, não é por nada, não. É para a gente aprender o que aconteceu e nos reconciliar humildemente com a imensa maioria da nação brasileira, que é vítima dessa tragédia, das traições, a primeira do Fernando Henrique, a segunda do lulopetismo, e o Bolsonaro, que, sendo um ladrão, um corrupto, um canalha, assassino, mentiu para o povo brasileiro que ia fazer a nova política, tendo se vendido para o Centrão. Está aí todo mundo vendo, para a gente não perder tempo. Então, veja, esse é o segundo movimento. Para isso, é preciso planejar essa interlocução. Governo, empresariado, universidade. E terceiro, investimento em gente. Investimento em gente é assim, ó, não existe desenvolvimento com metade da escolarização argentina, por média, o brasileiro tendo. Hoje, desenvolvimento é uma variável de capital humano qualificado. A taxa de evasão escolar no ensino médio brasileiro, que é a hora crítica do jovem se profissionalizar, passa de 50%. Passa da metade dos brasileiros que entram na escola média vão embora antes de terminar o ensino médio. A universidade é uma tragédia, a pedagogia, salvo o sacrifício e o esforço notável dos professores, com as unhas, com a garganta, com salários muitas vezes vios, ainda que estão salvando a pátria. Mas hoje a pedagogia brasileira é lixo puro. Em tempos de Google, você ensinar um garoto decoreba, o enciclopedismo raso, que não prepara para perguntar, que não prepara para o trabalho em equipe, que não prepara para a inovação, que não prepara, inclusive, para desconfiar desse universo de informações que a internet nos traz. Daí você vê os politiqueiros aperfeiçoando essa ferramentaria de fake news. Por quê? Porque a nossa população não está pronta, não recebeu a devida educação para o mundo digital, para a economia do conhecimento. Nós estamos numa sociedade, o Luciano Huck me disse isso outro dia, estou fazendo o registro, nós estamos numa sociedade analógica, na segunda década do terceiro milênio, numa sociedade analógica, em que a meninada conhece a VR, o óculos de VR, e pode chegar e visitar, descobrir o Brasil junto com o Pedro Álvares Cabral, dependendo do conteúdo que você produzir, e eu estou obrigando ele a tomar banho, sair de casa, pegar um ônibus, não é? De madrugada, no período de frio aí no sul, sudeste do Brasil, para chegar na sala de aula e um professor, coitado, com o giz e a garganta, botando na lousa que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril de 1500. Tenha santa paciência. Não é? Então, essa é a questão. Então, qual é a ideia? Terminando. Um projeto que, tendo um diagnóstico da doença, compreendendo quais são as necessidades estratégicas de médio e longo prazo, estabeleça um objetivo e um prazo. Então, a ideia minha é que a gente discuta concretamente transformar o Brasil em 30 anos, sob o ponto de vista dos indicadores sociais e econômicos, o Brasil deve se transformar no Espanha. Então, a renda per capita da Espanha é 3x, a do Brasil é x. Como é que eu evoluo de x para 3x? É só tirar. Precisa, em 30 anos, crescer 5% ao ano, acumulado. E a população está crescendo 1% ao ano, então você agora vai ter a economia crescendo mais do que a população. Eu digo de onde vem a riqueza para nós chegarmos ao ponto de anunciarmos em 30 anos que nós atingimos um padrão de renda per capita equivalente ao da Espanha. Eu escolhi a Espanha porque não é nem o mais rico nem o mais pobre país do Mediterrâneo, da Europa Ocidental, e o Brasil tem todas as condições objetivas de lá. Matrícula do ensino superior. A Colômbia, aqui do lado, bota 42 de cada 100 garotos de 25 anos na universidade.
o Brasil bota 18. Então, nós temos que estabelecer que a meta nossa é botar, de cada 100 garotos, na idade de 18 a 25 anos, pelo menos 50 em 30 anos tem que estar dentro da universidade. Sem isso, não tem tecnologia, sem isso, não tem desenvolvimento sustentável, não tem economia do conhecimento. Então, 50. Quanto é que custa um aluno por ano? A gente sabe disso, puxa o orçamento. E assim todas as metas. Mortalidade infantil, desce no território brasileiro, esquadrinha o território, e nós só vamos tolerar 8 por mil. 8 por mil é o máximo, que é a mortalidade infantil de Sobral, na minha cidade, onde nós já estamos praticando essa ferramentaria. É a menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Não fui eu que fiz, eu estou dando só exemplo de como isso é praticável. Assim como a educação do Ceará também deve ser olhada no Google, para não ficar aqui falando do Ceará, porque, enfim, mas eu estou só querendo dar confiança às pessoas de que é perfeitamente possível você fazer isso. Bom, se eu tenho esse problema, e eu estou de acordo que o diagnóstico da doença é esse, e eu quero virar uma Espanha, e eu vou tirar cada meta dessa, eu tenho, então, como tirar um orçamento. E aqui vem a chave com a qual eu concluo. Quanto é que vai custar esse itinerário? Aí eu faço uma orçamentação e eu, então, daí tenho que vir para o debate político de quem paga a conta. E não duvide o brasileiro que está me ouvindo, isso é um debate que tem que ser popular, não pode ser um debate feito em Brasília. Por quê? Porque o sistema tributário brasileiro, depois de 30 anos de conversa mole, da goela para fora, é o mais perverso e regressivo e injusto sistema do mundo. Eu sou professor da universidade, minha disciplina é Direito Tributário. Não existe sistema tributário mais perverso e injusto. Uma dona de casa que sai de ônibus para ser diarista em Santos paga 40% na conta do celular pré-pago ou pós-pago dela. Um rico no Brasil não paga nem sequer 6% da sua renda. O Brasil prefere cobrar imposto de pobre da classe média e não cobra quase nada. O imposto sobre as grandes heranças no Brasil é 4%, não é a menor, é a alíquota. É 4%. Só o Brasil e a Estônia não cobram lucro. E eu já cobrei. O imposto de renda no Brasil é assim. Agora, talvez a gente assista o vexame do Bolsonaro ouvir a gente, coisa que o PT não quis ouvir. Eu, quando fui ministro da Fazenda, criei uma alíquota de 35% para os grandes salários e uma de 7,5%, cá embaixo, de 10% aqui embaixo. Hoje, o camarada que ganha R$ 2.050 paga 15% de imposto de renda. E o cara que ganha R$ 1.500.000 na pessoa jurídica paga 15%. Eu vou dar uma paradinha aqui para todo mundo parar para pensar. É direito que um cidadão que ganha R$ 2.050 pague 15% de imposto de renda? E o cara que ganha R$ 1.500.000, que se evade para uma MEI, para uma pejotização fraudulenta, ganha R$ 1,5 milhão como artista, como futebolista, como apresentador de televisão, paga 15%, igual o pobre. É justo que um motociclista que está agora sem poder nos assistir porque está correndo numa moto, às vezes com fome, levando um sanduíche quente aqui às pressas ou uma pizza para alguém, pague por ano 4% de imposto de PVA na sua motocicleta, e as lanchas e iates parados aí em Guarujá, na Ilha Grande, os jatinhos, os helicópteros dos barões brasileiros não pagam um centavo. Está direito isso, depois de conversa mole de PT durante esses anos todos? Por isso que nós temos que partir para cima, percebe? Porque eles não roubaram só o dinheiro da União, eles roubaram a esperança do povo brasileiro. Eles roubaram a própria compreensão estratégica dos problemas brasileiros e produziram o Bolsonaro. Nós temos que nos livrar desse canalha, temos que nos livrar desse assassino em massa, desse genocida. Mas não adianta só nos livrar dele, muito menos nos livrar dele por ódio. Nós temos que entender o que é que produziu o Bolsonaro e propor ao povo brasileiro o que é que nós vamos botar no lugar. E, definitivamente, a solução para o futuro não é uma volta ao passado com as mesmas práticas, os mesmos valores. E termino com isso. Na política, está aí esse Barros, eu rio para não chorar. Foi líder do governo Fernando Henrique, esse que está envolvido aí com a suspeita de roubar nas vacinas enquanto o nosso povo morria. Esse cidadão era líder do governo Fernando Henrique, foi vice-líder do governo do Lula, vice-líder do governo da Dilma, ministro da Saúde do Temer e agora líder do governo do Bolsonaro. Espera aí um pouquinho, brasileiros. Será que não tem uma coisa errada? O mesmo modelo econômico, o mesmo modelo podre de fazer política? Vocês acham que isso vai acontecer alguma coisa diferente?
ou a gente muda, ou isso aqui vai virar uma ex-nação. E eu vou lutar no limite das minhas forças, contando aí com a militância do PDT, com a inspiração, né, de Leonel Brizola, de João Goulart, de Getúlio Vargas, para que a gente mude a história brasileira e ofereça ao nosso povo um novo e encantador projeto nacional de desenvolvimento.